Imperors Domination, capítulo 11. Arrogância. Apesar de Não Ai-Rei não ser um gênio, não lhe faltava habilidades também. Caso contrário, ele não seria um mestre do pavilhão entre os discípulos. Ele tinha lido o manual das lâminas duplas invisíveis antes. Aos seus olhos, ela era somente uma técnica marcial normal, mas nas mãos de Li Qiye, isso se tornou um poder ofensivo temeroso. Ele olhou em Li Qiye cuidadosamente. Como uma pessoa astuta, ele era capaz de discernir características e emoções de uma pessoa com um olhar. No entanto, ele não podia ver através do Li Qiye de 13 anos em sua frente. 13 anos de idade era a idade quando uma pessoa entrava pela primeira vez em uma seita. Essa ainda era uma idade jovem que era emocionalmente provocável. Apesar disso, Li Qiye possuía uma aura calma que era tão funda como o oceano, era difícil de escrever com palavras. Seu físico mortal, roda da vida mortal, e palácio do destino mortal fizeram os anciãos e Não Ai-Rei duvidarem dele. Na verdade, Não Ai-Rei pensou que Li Qiye tinha uma doença mental durante seu primeiro encontro, uma doença mental que o fazia agir arrogante e sem preocupações sob todas as circunstâncias. Entretanto, depois desses últimos dias, ele estava começando a entender que essa arrogância e calmaria eram naturalmente uma parte de quem Li Qiye era. Grande desastre! Protetor Mo apavorou-se desde que ele estava sem soluções e rapidamente disse: "O teste está acabado. Nós temos que voltar para nossa seita." Ficar aqui agora era o mesmo que ficar na toca do leão ou em uma caverna do dragão. O único pensamento em sua mente agora era fugir. Isso é apenas um assunto pequeno. Por que nós temos que correr? Como para o culpado, Li Qiye estava deitado preguiçosamente em sua cadeira. Lentamente, ele falou: "Para mim, não há lugar mais seguro do que no nono santo portão demoníaco." Protetor Mo encarou Li Qiye furiosamente, ele realmente queria estapeá-lo algumas vezes. No entanto, ele relembrou do desastre que estava chegando e perdeu todo o desejo de ensinar esse pirralho uma lição física. "O que você sabe?" Alguém que normalmente era reservado e quieto como Protetor Mo não pôde deixar de repreender. "Você acha que você é inigualável sob os céus depois de ser sortudo em matar do Yuan? Você não conhece a força do nono santo portão demoníaco. Sem mencionar o rei demônio, até um ancião sozinho é o bastante para lidar com nossos 6 anciãos. O nono santo portão demoníaco nos destruir é como matar uma formiga." Essas palavras eram humildes, mas realistas. Na verdade, os 6 anciãos, se oficialmente fossem dados títulos, eles só seriam heróis nomeados, eles seriam o equivalente aos protetores do nono santo portão demoníaco. Os anciãos do nono santo portão demoníaco eram todos nobres reais no mínimo, e o rei demônio era o único que criou incontáveis milagres e lendas nos últimos 30.000 anos. Sua força era profunda e sem limites. "Meu querido protetor Mo, não se preocupe." Li Qiye disse indiferente. "Se fosse fora, eu teria um pouco de problema. No entanto, é o oposto agora, nós veremos quem mata quem. Heróis nomeados, nobres reais, esses tolos não podem chegar ao ápice." Protetor Mo estava sem palavras. Essa criancinha só disse que heróis nomeados e nobres reais não podiam chegar ao ápice quando nossos anciões eram apenas heróis nomeados. "Você." Naquele momento, alguma coisa soou fora. A expressão de Não Ai-Rei instantaneamente ficou azeda. Ele saiu rapidamente para checar, mas correu de volta para dentro imediatamente e gritou de medo: "Nada bom! Há um bloqueio fora do prédio." Uma multidão entrou no prédio liderado pelo líder setorial Fu. Sua expressão, agora, era muito feia. "Irmão Fu, isso é só um pequeno desentendimento." Vendo a expressão de Fu, Protetor Mo sabia que ele não podia esconder do sol para sempre. Ele respirou fundo e foi cumprimentá-lo. Desentendimento? Então você pode explicar isso para nosso Júnior, Xu Rui." Líder setorial Fu deu um passo para o lado e um jovem homem caminhou para seu lado. Este jovem homem vestia uma túnica dourada.
Seu corpo era rodeado por uma aura sanguinária. Acima de sua cabeça, estava situada uma luz dourada translúcida. Ele tinha apenas 20, mas sua aura era formidável. Quando ele viu o jovem homem, Protetor Mu não pôde evitar se arrepiar. O homem em sua frente tinha provavelmente chegado à fase do mandato dos céus. Era inacreditável demais. Protetor Mu levou 50 anos para chegar ao mandato dos céus. Esse é Shu Hui, o primeiro discípulo do Protetor Hua. Du Yuanguan estava prestes a ser discípulo do Protetor Hua, mas agora ele está morto. Júnior Shu Hui quer indenização.